Para o Senhor Jesus Cristo, fica comigo e vamos descobrir à luz das Escrituras Sagradas a importância da pregação do Evangelho. Quero pedir para que você se inscreva no canal, é de graça, para estar nos ajudando, que o YouTube libere as lives ao vivo e as transmissões ao vivo aqui no canal. Se nós alcançarmos o número que o YouTube determina, nós estaremos transmitindo aulas, meditações, textos e pregações ao vivo aqui nesta página. O livro do Apocalipse, no capítulo 2 e no versículo 8, cita a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna tem por interpretação, Esmir quer dizer unção ou mirra, um elemento usado para unção e para purificação. A Esmirna, a igreja do Senhor, recebeu a carta que Deus diz assim: eu conheço as tuas obras, conheço a tua pobreza, abre aspas, mas tu és rico, fecha aspas. No versículo 10 ele fala: nada temas da perseguição que irás sofrer, e eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. Seja-me fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. A palavra sagrada aqui está falando acerca de uma perseguição que a igreja de Esmirna, situada na Ásia, iria sofrer. A igreja de Esmirna era localizada próximo aos templos da deusa Diana. Quando ele fala em perseguição de 10 dias, ele fala, a profecia está apontando para o fato que aconteceu acerca no ano de 1924, é isso mesmo, durante este século, no ano de 1924, quando a Assembleia de Deus fazia 12 anos de fundação no Brasil, em Belém do Pará, a igreja de Esmirna estava sofrendo com a revolução dos otomanos. Os otomanos foram expulsos pelos turcos que incendiaram Esmirna no ano de 1924, quando a Assembleia de Deus fazia 12 anos de fundação no Brasil. Cumpriu-se a profecia de João, o alerta de Deus na carta a Esmirna, uma revolução que durou 10 dias. Por 10 dias aqueles que foram pegos foram lançados em prisões, mas a Bíblia garante que aqueles que foram fiel até a morte receberam a coroa da vida. É a palavra de Deus. A palavra de Deus não falha. Pode o homem falhar, mas a palavra não falha. Durante a Revolução Otomana, os turcos expulsaram os otomanos, incendiaram Esmirna, prenderam os seus crentes. Alguns foram mortos instantaneamente, mas alguns foram lançados numa prisão. E ao final de 10 dias de revolução, estes foram decapitados, condenados à morte. Mas a Bíblia diz que aquele que for fiel até a morte, este receberia a coroa da vida. Quando ele fala em coroa, João está falando num contexto histórico e cultural da época, que a igreja de Esmirna e quase toda a Ásia costumava a cultuar a deusa Diana. Eu vou para Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, no versículo 23, que nos fala que Demétrio, um dos defensores da cultura de Diana, um dos fabricantes de nichos de Diana, livro de Atos 19, versículo 23, ele disputa com Paulo porque Paulo estava ganhando quase toda a Ásia, embora ele tinha sido repreendido pelo Espírito Santo para que não pregasse na Ásia, impedido, enviado à Macedônia. Paulo insistentemente foi e estava ganhando quase toda a Ásia. As pessoas estavam queimando as suas idolatrias e colocando em fogo, fazendo fogueiras à beira do mar Egeu. Mas Demétrio, um dos defensores de Diana, que tinha o seu nome também atribuído a uma deusa da fertilidade e da agricultura, a Demétrios, uma deusa grega, o seu nome era em invocação ao nome desta deusa, e ele adorava e fabricava nichos de outra deusa chamada Diana, como diz o texto. Ele e seus artífices se reuniram para combater Paulo, que Paulo pregava o Evangelho. Agora eles vão para o templo e ficam por 2 horas clamando a Diana
protetora dos Efésios, de toda a Ásia, para que Paulo seja combatido, calado. Quando a Bíblia fala em coroa, na mitologia a Diana aparecia com a coroa em sua cabeça, sentada num trono, com os seios de fora, uma típica imagem semelhante à de uma pombagira e de outras idolatrias que usam coroas, como a dita protetora do Brasil. Ela era tida por protetora, mas a palavra diz que em vão vigia o sentinela se o Senhor não guardar a cidade. Deus vai mostrar para Esmirna que Diana não tem capacidade de protegê-la, porque no ano de 1924, durante a Revolução Otomana, cumpriu-se a palavra que alguns de vós cairiam na prisão por 10 dias, mas aqueles que fossem fiel até o fim receberiam a coroa da vida. Eles agora são mortos em testemunho vivo a Cristo, a palavra, mas a palavra os garante que a coroa de vida eterna estava garantida. Diana era representada e cultuada dentro de Éfeso, em meio aos laodicenses e em Esmirna. Costumavam-se dar coroas a governadores, costumavam-se dar coroas a senadores e premiar atletas grecos-romanos que participavam de competições atléticas. Eles recebiam coroas como recompensa e símbolo de adoração à deusa padroeira. Por isso que Deus fala: se você for me fiel até o fim, eu dar-te-ei a coroa da vida. Deus diz: a coroa que tu vai receber não é uma coroa corruptível, uma coroa de idolatria, uma coroa humana, mas uma coroa de vida eterna. Enquanto muitos barganham pelo prêmio de uma coroa corruptível, de um cargo político, até mesmo eclesiástico em meio à igreja de Deus, Deus instiga o seu povo a permanecer fiel para receber a coroa de vida eterna que será dada pela mão de um justo e fiel juiz. O livro de Apocalipse, ele é fiel, verdadeiro, enquanto Demétrio, que obtinha muito lucro fabricando nichos de Diana, ele viu a sua profissão ameaçada com a pregação do Evangelho, porque quando pregamos o Evangelho, com a revelação do Espírito e a interpretação do texto culturalmente, ministrando, nós trazemos à tona a verdade da idolatria, nós trazemos a verdade do Evangelho, a salvação mediante a palavra. E quando Paulo pregava, ele trazia à tona de que a cultura, de que os seus crédulos na época não iriam levar a nada. E pessoas estavam deixando seus ídolos e queimando nas praias e se entregando a Jesus. Quando trazemos à tona a verdade do Evangelho, nós convertemos almas. Por isso eu te convido a se inscrever, a participar, a ser parte desse seleto grupo que defende a palavra da verdade, que não barganha por coroas corruptíveis terrenas, mas que vai permanecer anunciando o Evangelho para colocar a mão naquela coroa de glória, coroa de vida eterna, coroa de glória, coroa de justiça. Era dado coroa de justiça para os senadores, era dada coroa de glórias para competidores greco-romanos, atletas, mas Deus diz para Esmirna: para ti eu tenho uma coroa de vida eterna. Qual a coroa que você vai querer? Por qual coroa você está lutando? Pela coroa incorruptível ou pela coroa corruptível? Fica com esta palavra para a tua edificação espiritual. Fica com esta palavra em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus.